Seu silêncio fala, sua beleza atrai, sua liturgia converte e seus peregrinos a vivificam. Ninguém sai dela sem falar com Deus. Estamos diante da Basílica Nossa Senhora do Rosário, um belo templo católico que se eleva na Serra da Cantareira, na Grande São Paulo. Edificado por desejo e iniciativa de nosso fundador, Monsenhor João, esta foi a primeira igreja dos Arautos do Evangelho, inspiradora de tantas outras. Se você quer conhecer 5 curiosidades desta basílica, nos acompanhe até o fim deste vídeo. São Maria Diácono, que alegria estar com o senhor aqui. Padre, nós estamos fazendo um programa de Arautos Sem Segredos sobre algumas curiosidades da basílica. Sim. Então, curiosidades, certas características da basílica. E uma delas, se eu pudesse explicar para os nossos seguidores, por que este templo é chamado de basílica e não apenas igreja? É muito interessante, acho que a primeira coisa para as pessoas terem presente é a etimologia da palavra, a origem da palavra basílica. Basílica é a junção de duas palavras gregas, que é basileus e oikon. Oikon é casa, até se usa para economia, etc. E basileus significa rei, portanto era casa real. Era um estilo grande de construção que no início servia para a casa do rei, mas como Constantino Grande, quando deu a primeira basílica para a cristandade, a primeira igreja da cristandade foi uma basílica, a Basílica de São João de Latrão, que é comemorada no mundo inteiro. E no início as basílicas eram construídas dentro de um mesmo estilo. Há as 4 grandes basílicas principais, que são chamadas basílicas maiores, que é a Basílica de São Pedro, a Basílica São Paulo Extramuros, a Basílica Santa Maria Maggiore e a Basílica São João de Latrão, já mencionado. E depois no mundo há quase 2.000 basílicas menores que recebem esse título, que é um título de honra dado pelo Papa a certas igrejas que têm algum destaque. Geralmente é um destaque histórico, ou espiritual, ou arquitetural. Essa igreja foi considerada digna pela arquitetura dela, pela quantidade de peregrinos que ela recebe. Ela foi considerada digna de receber essa honra de ser chamada Basílica Menor. E está vinculada à Basílica Santa Maria Maggiore. Você se lembra em que ano foi? Foi logo no início? Foi em maio de 2012 que essa basílica recebeu esse título com o Papa Bento XVI. Foi um privilégio que foi dado aqui. Nosso fundador, Monsenhor João, ficou muito contente com isso. Sim, que a primeira igreja da história dos Arautos recebesse o título de basílica em vida do fundador foi uma alegria enorme, uma solenidade muito grande aqui para nós todos. E se eu não me engano foi Dom Sérgio, o bispo da diocese, que celebrou a missa. O bispo que fez o pedido e depois ele celebrou a missa, foi uma missa muito solene. Houve um representante de Roma que esteve aqui para entregar o título e foi uma cerimônia bastante grandiosa. Tudo na Igreja Católica Simbólico. É repleto de símbolos. Padre, só mencionou a questão do número de basílicas. Tem quase 2.000 basílicas no mundo. Sim. O senhor tem ideia de quantas basílicas tem o Brasil? Quais são os países que têm mais basílicas? Evidentemente, o país que mais tem basílica no mundo é a Itália. Só em Roma, uma quantidade imensa de basílicas. O Brasil é o 6º país do mundo com mais basílicas. Tem quase 100 basílicas. Claro, é um país tão grande, com tanta gente, tão católico. Então é um privilégio para o Brasil também ser o 6º país do mundo com mais basílicas. Para responder à segunda curiosidade, convidamos o Padre Pinati, ele que é o responsável pelo órgão, se ele nos pode explicar por que ter um órgão de tubos na basílica. Qual é o significado de um órgão numa basílica? O significado, a razão de ter um órgão aqui é muito simples, porque não se entendia uma igreja que não tivesse um órgão de tubos. Assim como numa igreja, não se entende uma igreja sem ter um altar, sem ter um sino. Uma igreja que não tinha torres com um sino, se tinha o conceito de que era necessário ter um órgão de tubos, porque não se entendia uma igreja que não tivesse um órgão, porque o órgão é o instrumento litúrgico por excelência. É o instrumento que representa a voz de Deus na liturgia. É o instrumento que é utilizado nas cerimônias, Santa Missa, no acompanhamento dos salmos. Então, por essa razão também era necessário ter um órgão aqui na Basílica para que essa igreja, esse templo de Deus, ficasse completo. Padre Pinati, qualquer peregrino consegue ouvir o órgão em qualquer momento do dia ou tem ocasiões específicas em que o órgão é tocado? Tem ocasiões como as Santas Missas. Santas Missas, em todas as Santas Missas realizadas aqui na Basílica, o órgão acompanha os cantos, tanto o canto gregoriano quanto o canto junto com a nossa orquestra, o nosso coro, o órgão sempre está tocando. Mas também nós temos um concerto todos os meses aqui na Basílica,
e é o domingo junto ao primeiro sábado do mês. O domingo seguinte ao primeiro sábado, e ocorre às 4h15 da tarde, e logo a seguir, às 5 horas, é a celebração da Santa Missa, também com o canto gregoriano. E todos estão convidados também a participarem do concerto e das missas aqui na Basílica. E qualquer peregrino pode participar desse Claro, concerto? pode, deve estar convidado. Terceira curiosidade sobre a nossa Basílica. Convidamos o Sr. Alan para nos explicar qual é o motivo pelo qual a Basílica é tão colorida e é gótica. O Sr. Alan está aqui desde 2006, por isso ele acompanhou a construção desde o início. São Maria, seu diácono. Santo Agostinho diz que o amor é a beleza da alma. Sendo assim, alma e beleza se correspondem. O Monsenhor João, quando fez essa basílica, ele nada mais fez do que expressar o amor que ele tem em beleza. Uma vez que o carisma dos arautos é a evangelização através do bom, do belo e do verdadeiro, o Monsenhor João ele quis transformar esses três elementos em cores aqui. Existe um aspecto até que os filósofos dizem muito, que a beleza ela está muito ligada ao universo, porque o universo todo, a criação toda, é uma diversidade na unidade, né? O universo. E as cores todas, essa multiplicidade de cores, refletem de algum modo essa diversidade da beleza da criação, mas que se faz uma. E no caso da Basílica, a igreja que reúne todas essas formas de beleza, que nada mais é do que uma imagem de toda a realidade sobrenatural, de todos os dons, todas as virtudes, todas as belezas da história. O Monsenhor João quis concentrar nessa Basílica de uma forma única todos esses aspectos. Então, o bom, o belo, o verdadeiro, o Monsenhor João reuniu na unidade das cores aqui. E Monsenhor João quis colocar essas cores dentro da forma gótica. Por quê? Você deve se lembrar que Monsenhor João, uma vez entrevistado pelo jornal francês Le Figaro, respondeu essa pergunta dos jornalistas, que diziam para ele: Monsenhor João, por que as construções todas dos arautos são góticas? E Monsenhor João, de maneira seguríssima, disse: porque o céu é gótico. E o Monsenhor João, então, ele já trouxe um pedacinho do céu na terra. E não imaginemos um céu preto e branco ou cinza, não é? O céu certamente é colorido. Por quê? Porque as cores todas refletem essa grandeza de Deus que os arautos propõem trazer um pedacinho para a terra, e comprovado por todos os peregrinos, todos os visitantes que aqui entram e são impactados pelo maravilhoso, pela beleza. Não sei se eu posso explicar para os nossos seguidores por que o Monsenhor João quis que o céu, o teto da Basílica, fosse azul e estrelado. Seu diácono, pergunta simples e difícil, porque os seguidores talvez já acompanharam os vídeos que contou um pouquinho a história da construção dessa basílica, quando o Monsenhor João ficou aqui horas e horas, antes, quando tudo era cinza ainda, o Monsenhor João colocou uma cadeira aqui bem no centro e ficou durante horas e horas pensando e olhando e meditando e, de certo modo, trazendo já, arrancando do céu a graça que faria toda essa igreja. E as tantas, em um golpe só, ele definiu que o céu teria que ser azul com estrelas. Por quê? Para que a pessoa, quando entrasse nessa basílica, logo olhasse para o céu. O papel gótico faz isso, eleva as vistas, para lembrar a todos os homens que não fomos feitos para essa terra, fomos feitos para a eternidade, e que os pensamentos logo voem para o céu. E como? Através da oração. Diácono Javier, São Maria. Diácono, nós estamos gravando um programa para Arautos Sem Segredos. E nós temos com várias curiosidades sobre a Basílica, perguntas que os peregrinos fazem. E uma delas é que alguns, ao olhar para o altar, veem que tem alguma coisa em baixo. E muitos não sabem o que é. Então, se o senhor nos puder acompanhar até o altar e explicar um pouquinho Claro que sim. o que é que tem dentro e porquê tem... De onde que vem essa tradição, Exatamente. né? Claro que sim. Vamos lá então. Pode ser? Então, Diácono Duarte, o que tem embaixo do altar? São 12 caixas com as relíquias dos santos. Cada caixa corresponde a um mês e aqueles santos dos quais nós temos relíquia colocamos no próprio dia do santo. Esta tradição de ter relíquias embaixo do altar, como surgiu? De onde que vem? Muitos também perguntam isso. Esta tradição vem dos primórdios da igreja.
cuando la iglesia estaba naciendo, muchos cristianos eran perseguidos y especialmente en Roma, por ejemplo, cuando a gente vai visitar lá, tem as famosas catacumbas. Os cristãos, os primeiros cristãos, eles tiveram que ir se refugiando lá para não serem mortos. Porém, muitos eram mortos, por exemplo, no Coliseu. Quando os outros cristãos à noite saíam precisamente para procurar os restos mortais desses santos mártires, traziam para dentro das catacumbas esses restos, ou como se diz em latim, relicta, de aí o termo reliquia, e eles, portanto, introduziam dentro das catacumbas essas relíquias dos santos mártires para poder dar a elas uma digna sepultura, para que os outros cristãos pudessem rezar a ela, venerar essas relíquias, e, sobretudo, para que os sacerdotes dentro das catacumbas pudessem, ou em cima delas ou do lado delas, rezar as missas pedindo ajuda e intercessão desses irmãos na fé que tinham falecido. No século IV, quando vem a paz de Constantino, já a igreja tem a sua plena liberdade e os católicos, seguindo a tradição dos primeiros cristãos, procuram levantar as igrejas e, sobretudo, construir os altares em cima de relíquias, também de corpos de santos mártires. E esta tradição foi atravessando os séculos e chega até nós hoje. Por isso, nós temos aqui, quando dedicamos uma igreja, no nosso caso, quando esta basílica foi dedicada, dos cerimoniais muito bonitos é a introdução das relíquias, das caixas das relíquias dentro do altar. Por que isso? Porque assim o sacerdote, quando celebra a sua missa, vai poder celebrar, vai poder elevar a sua oração a Deus, pedindo a ajuda e a intercessão desses santos que estão aqui. E parece muito bonito e simbólico, mas no início da igreja, como o senhor disse, os mártires, as relíquias dos mártires eram deixadas embaixo do altar, unindo o sacrifício do mártir ao supremo sacrifício de Nosso Senhor, não é? Essa era a ideia e até hoje o padre também faz. Agora, tem uma coisa, tem 12 caixas e uma relíquia aqui no centro. Ou qual é a razão de ser dessa? Esta é uma relíquia, é muito importante para nós, por isso quisemos dar um destaque especial nela, porque é a relíquia do apóstolo do Brasil, São José de Anchieta. E ela fica aqui também no centro, entre as caixas das relíquias dos outros santos, por ser precisamente o apóstolo do Brasil, e estamos aqui na sua terra. Ela toma um lugar de destaque para que assim os peregrinos que vêm aqui possam rezar muito especialmente e agradecer a ele que hoje o Brasil é tão católico graças a esses primeiros apóstolos que vieram aqui com coragem evangelizar. Você sabia por que na capela de adoração perpétua, aqui na Basílica, tem a imagem de um pelicano bem embaixo do altar? O pelicano é o símbolo do sacrifício e da doação. De acordo com a lenda, o pelicano, na falta de peixe para os seus filhotes, ele mesmo bica o seu próprio peito e dá a sua carne e o seu sangue como alimento. Dessa forma, se tornou um símbolo, uma imagem do sacrifício, da doação e da entrega, fazendo alusão à Eucaristia e à redenção operada por Nosso Senhor Jesus Cristo. São Tomás de Aquino, no seu famoso hino Adoro te devotem, usou essa imagem, afirmando Pie pelicane Jesu Domine, piedoso pelicano, Senhor Jesus, mostrando que, como o pelicano, também Nosso Senhor Jesus Cristo se deu como alimento aos homens. Depois de tantas maravilhas, como não vir conhecer a Basílica? Na Basílica tem missa todos os dias, durante a semana às 6 da tarde, aos sábados às 5 da tarde e aos domingos às 9, às 11 e às 5 da tarde, sempre com canto gregoriano e confissões. E aqui fica feito o convite para nos vir visitar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria!